Anteriormente, vamos continuar sobre a Reforma Protestante do século XVI. Reforma Protestante do século XVI. Veneração de relíquias sagradas. Acreditavam que os objetos usados por Cristo, Maria e pelos santos possuíam uma milagrosa virtude curativa ou protetora para as pessoas que as tocassem ou lhes chegasse perto. Qualquer lasca de madeira velha era vendida como um fragmento da cruz de Cristo. Daí dizer Erasmo, humanista de Roterdã, que as igrejas tinham para vender pedaços de madeira da verdadeira cruz em quantidade suficiente para construir um navio. A reforma foi uma rebelião contra o sistema teológico da época. A teologia da época afirmava não poder o homem alcançar a salvação sem receber os sacramentos da Igreja Romana. Dos 7 defendidos, os 3 mais importantes eram o batismo, que apagava a mancha do pecado original, a penitência, que absolvia da culpa o pecador contrito, e a Eucaristia, ou ceia, que renovava os efeitos redentores do sacrifício de Cristo na cruz. Os membros do clero, pelo fato de terem herdado de Pedro o poder das chaves, diziam-se os únicos que tinham autoridade para cooperar com Deus no perdão dos pecados e realizar o milagre da Eucaristia, pelo qual, segundo eles, o pão e o vinho se transformavam em carne no sangue de Cristo. Os reformadores rejeitaram qualquer doutrina ou prática que não fosse expressamente defendidas pelas Escrituras, em especial pelas cartas paulinas. A mensagem. Os reformadores sustentavam 2 princípios que passariam a ser dominantes em suas pregações. O formal, segundo o qual as Escrituras são a fonte suprema da autoridade religiosa. E 2, o material, segundo o qual a justificação é pela fé. Romanos 1,17. E ainda o sacerdócio universal de todos os crentes, direito que todos os servos de Deus têm de imediato acesso ao Pai e ao trono da graça, sem intermediário, ou sacerdote romano ou outro homem qualquer, mas somente por meio de Cristo, segundo como fala Paulo a 1 Timóteo 2,5. Cada crente seria um sacerdote. Lutero. Deus sempre levantou um homem para libertar o seu povo. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios para conduzir os israelitas à terra que lhes foi prometida. Para o movimento religioso do século XVI, Deus levanta Martinho Lutero, um frade alemão que se tornou conhecido como o homem que abalou o mundo. Foi o porta-voz daqueles que antes dele suspiraram por uma reforma da Igreja e foram martirizados. Foi o pioneiro do movimento, ainda que simultaneamente se fazia ouvir Zwinglio na Suíça e mais tarde Calvino e João Canox, que estava no exílio. No exílio, traduz o Novo Testamento para a língua alemã, em 1522. A tradução do Antigo Testamento é completada em 1534. Surge assim a Bíblia que deu forma à língua alemã e prestou com isso um grande serviço à sua nação. Compôs 37 hinos, sendo o mais célebre Castelo Forte é Nosso Deus, baseado no Salmo 46. Fonte, Revista da Escola Bíblica Dominical, Aleluia, da Igreja Presbiteriana Renovada. Na Reforma Protestante ficaram estabelecidas estas palavras do Lutero chamadas de as 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola scripturi, somente a Escritura. Sola Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E sola Dio, somente Deus. Falar em reforma protestante do século XVI demandaria muitas páginas escritas. Todavia, considerar-se a exiguidade do espaço, julgo oportuno o que foi dito acima. Que o Senhor te abençoe, o irmão em Cristo e pastor João Salles.